Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 30 a 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia, e Jesus não queria que se soubesse. Ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e lhe darão a morte, e ressuscitará ao terceiro dia depois da sua morte. Mas eles não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo. Nisto chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: De que vinheis vós discutindo pelo caminho? Eles, porém, calaram-se, porque no caminho tinham discutido entre si qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Em seguida, tomando o menino, pô-lo no meio deles, e depois de o abraçar, disse-lhes: Todo o que receber um desses meninos em meu nome, a mim recebe. E todo o que me receber a mim, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Comentário Marcos 9, de 30 a 37. São Beda. Ele sempre mescla coisas propícias com coisas tristes, para que, quando estas vierem, não aterrorizem os apóstolos, mas que estes as suportem com as almas preparadas. Essa ignorância dos discípulos não brotava tanto de inteligências lentas quanto do amor que tinham pelo Salvador, pois eles, sendo ainda carnais e desconhecedores do mistério da cruz, não podiam crer que morreria aquele que haviam reconhecido ser o Filho de Deus. E uma vez que se haviam habituado a ouvi-lo falar muitas vezes, de modo figurado, e apavorando-se com a chegada de sua morte, queriam que, mesmo naquilo que ele falava de modo claro sobre sua entrega e morte, se desse a entender algo em sentido figurado. Segue-se. Nisto chegaram a Cafarnaum. Parece, no entanto, que levantou-se entre os discípulos uma discussão sobre a primazia, porque tinham visto Pedro, Tiago e João sendo conduzidos em separado ao monte, e que algo secreto lhes havia sido confiado. Mas, segundo Mateus, também foram prometidas a Pedro as chaves do reino dos céus. Vendo, contudo, os pensamentos dos discípulos, o Senhor cuida de sanar o desejo de glória pela humildade e adverte-os, com uma simples ordem de humildade, de que não se deve buscar a primazia, razão pela qual se segue. Então, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Nisto, ele mostra ou simplesmente que os pobres de Cristo devem, em sua honra, ser recebidos por aqueles que querem ser maiores, ou os persuade a serem pequenos na malícia, de modo a conservar a simplicidade sem a arrogância, a caridade sem a inveja e a devoção sem a cólera. Ao abraçar o menino, deu a entender que os humildes são dignos de seu abraço e de seu amor. Acrescentou, no entanto, em meu nome, para que eles persigam em nome de Cristo, pela diligência da razão, a forma da virtude que o menino observa, tendo a natureza como guia. Mas, uma vez que ensinava que ele mesmo era recebido nos pequenos, para que não se pensasse que era apenas o que parecia ser, acrescentou: E todo o que me receber a mim, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou, ensinando-nos com isto que quer que creiamos ser ele tão grande quanto o Pai e de sua mesma natureza.